Vamos começar falando um pouco sobre como, ao longo da história do mundo, houve momentos em que situações de violência foram justificadas com saberes religiosos. Primeiro a gente tem que ampliar o conceito de violência, né? Violência não é só a violência física. Embora a violência física tenha existido, não se trata só disso. Violência é toda forma de coação moral, é toda forma de você negar o saber e a experiência do outro e tentar adequá-lo, de certo modo, à força, mas também simbolicamente, aos seus valores. Assim. Você negar os valores do outro e forçá-lo, de algum jeito, a abandoná-los. Qual que foi a primeira... Bem, não vou falar a primeira, mas na nossa história, no Brasil, um ato por excelência de violência simbólica que foi exercido pela religião se tratou da atuação dos jesuítas durante o período de colonização. Então, primeiro chegaram os colonizadores, tiveram até um contato razoavelmente positivo com os nativos daqui, voltaram, a coroa foi lá, viu que aqui tinha riquezas naturais a serem exploradas, e esse contato inicialmente positivo passou a assumir a forma de um genocídio, passou a se dar pela violência contra os indígenas. Visando a exploração das matérias-primas daqui. Sim, com certeza. E os jesuítas agiram paralelamente a isso. Dá pra gente não colocar como algo relevante, por enquanto, a intenção deles. Porque é possível que eles tenham tido uma boa intenção de querer salvar as almas dos nativos, de querer espalhar a palavra de Deus, de querer ajudá-los. Isso vai ser uma tônica de um modo como a violência simbólica religiosa age. Ela pode agir com uma espécie de boa intenção ou com uma aparência de ajuda, mas ela gera consequências um pouquinho piores. Quais consequências essa atuação da igreja com relação aos nativos gerou? Ela gerou uma falta de contato ou uma erosão da cultura local e uma maior adesão aos termos culturais da coroa portuguesa. E, portanto, facilitou a dominação dos colonizadores em relação aos indígenas. É interessante, inclusive, ressaltar que a estratégia com que se deu esse processo de... Alguns chamam de aculturação e alguns são críticos em relação a essa expressão, porque ela dá a tônica de que os nativos teriam sido passivos em relação a esse processo, enquanto, na verdade, houve e há resistência até hoje, porque o processo de genocídio indígena continua até hoje. Mas outros podem usar, então, a expressão etnocídio para falar disso, né? Quais foram as estratégias para isso? Com o fracasso de tentar converter os índios adultos, os jesuítas começaram a influenciar as crianças indígenas para que essas começassem a rejeitar a cultura local e a desconfiar das autoridades locais indígenas. Assim. Então, se houve boa intenção, é uma boa intenção, no mínimo, sem noção. Assim, no mínimo, insensível, porque você tá falando para a criança parar de ouvir o próprio pai. É basicamente isso, assim, parar de ouvir as lideranças locais. A estratégia deles foi fazer com que a transmissão intergeracional de cultura fosse interrompida. E foi uma estratégia bem sucedida, razoavelmente, e eles conseguiram erudir de várias maneiras a coesão social dos indígenas e as culturas locais, assim, pelo menos danificar essas culturas locais, de modo que ajudasse o processo de dominação política por parte dos colonos portugueses. Posteriormente, quando a violência portuguesa recrudesce ainda mais, com tentativas de escravização dos indígenas, com o recrudescimento do genocídio em si, os jesuítas passam a se opor a isso e passam a ser vistos como um problema pelos colonos portugueses e finalmente são até expulsos do Brasil. Mas o estrago já estava feito. Assim, boa parte da cultura indígena já tinha sido, de certo modo, cooptada. Desestabilizada. Talvez sim. Lembrando que houve e há resistência. Não é para negar a postura ativa deles, assim, mas é para dizer que houveram estratégias bem-sucedidas de... Houve? Não existe houveram. Não mesmo? Não. Tá. Então, houve estratégias bem-sucedidas de dominação nesse ponto. Cooptação política das populações. Isso. Por meio da religião. O exemplo da colonização no Brasil é importante não só porque é o nosso país, mas porque ele mostra bem que não se trata de criticar a religião e o sistema católico em si, mas sim os interesses a que esse sistema estava servindo. Tanto que o Jean enfatizou que talvez os jesuítas individualmente acreditassem naquilo que eles estavam falando
e que estavam fazendo e tivessem até uma certa postura de boa vontade, de acreditar que aquilo estava fazendo bem a povos que eram vistos como povos não civilizados, né? Selvagens, atrasados na época. Isso, e povos condenados, assim, condenados. Povos que seriam condenados se não se convertessem, assim, era uma questão de salvar a alma dessas pessoas, assim. Exato, então você tem todo um sistema de pensamento sobre quem são essas outras pessoas, no caso os indígenas, que justifica o sistema de exploração, de colonização. Outros exemplos famosos, para não deixar passar batido, são as próprias cruzadas e também a Inquisição da Igreja Católica, que hoje em dia existe um consenso de que foram também momentos em que o sistema religioso serviu de justificativa para o exercício da violência. Uma violência mais explícita nesse caso. E nesses casos, uma violência mais explícita. Nas cruzadas, a eliminação dos povos muçulmanos e islâmicos da Península Ibérica e do norte da África, e a Inquisição Espanhola, naturalmente, para eliminar quem era contra o Grande Papado e a Igreja Católica, que era muito forte na época. Bem, voltando um pouco para o Brasil, quando a República foi proclamada, ela ainda tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Isso fazia com que todas as religiões dissidentes dessa religião oficial fossem criminalizadas e consideradas ilegais. Portanto, na realidade, isso significava que as religiões, sobretudo as de matriz africana, eram perseguidas e criminalizadas legalmente pelas forças do Estado brasileiro. Foi só depois que o Estado brasileiro se tornou um Estado laico, como ele é ainda hoje, baseado na Constituição de 88. Vou só te interromper rapidinho para fazer um alto jabá, que é do nosso programa, episódio número 5, sobre o sistema carcerário, no qual a gente menciona isso como uma das formas com que a população negra foi criminalizada no Brasil. Isso. A gente falou no episódio 5 de sistema prisional que, por exemplo, a capoeira era criminalizada porque era considerada prática de escravo. Então você tinha um Estado que organizava suas leis ainda muito baseado no sistema escravocrata. Isso se mantém, mas antes era mais explícito legalmente. Exatamente. Mas confiram o episódio 5 se vocês estão interessados nisso e querem ouvir mais um pouco a respeito. O nosso Estado hoje em dia, então, voltando, ele é um Estado laico, o que significa que ele não tem uma religião oficial e que as atividades do Estado não deveriam ser influenciadas por preceitos religiosos. O Estado laico nasceu na Europa no século XVII, como uma espécie de árbitro neutro nas guerras religiosas entre protestantes e católicos, principalmente depois da reforma do Lutero. E essas guerras tinham chegado no ponto em que os próprios protestantes e católicos decidiram que era necessário uma espécie de juiz neutro, alheio a esses dois sistemas religiosos, para julgar o mérito dessa guerra e como que essas duas religiões permaneceriam presentes na sociedade. Foi daí que nasceu a ideia de que o Estado não pode ter ou defender um sistema religioso único. Isso é bom tanto para quem não é religioso, obviamente, porque seria perseguido se um Estado impusesse uma religião a todos, mas isso é importante também para quem é religioso, mesmo para quem participa da religião que momentaneamente é a religião oficial do Estado. Então vamos supor que o Brasil fosse um Estado que não é laico, como por exemplo é a Arábia Saudita, e a religião oficial do Brasil fosse a religião católica, e eu sou católico. Legal, tô bem, tô na religião do Estado, não sou perseguido. Se outro dia alguém assume o Estado e muda a religião oficial de religião católica para a religião islã, ou para a religião budista, ou a que for, isso significa que eu sou jogado para a criminalidade sem mudar minha vida. Então, o Estado laico é importante também para quem tem religião, para que não seja criminalizado num outro momento da história. Ele permite a coexistência pacífica de diferentes modos de ver o mundo. Isso. A ideia por trás do Estado laico seria justamente essa, de que a religião é um direito, todos têm liberdade ao credo religioso, mas não existe liberdade para impor a sua religião a outra pessoa. O nome disso não é liberdade, é violência. Então, hoje em dia, como eu disse, o nosso Estado, que é baseado na Constituição de 88, ele é um Estado laico, mas isso não se traduz na realidade tão bem assim. Na letra, não tem preceitos religiosos que influenciam as nossas decisões públicas, mas na realidade isso ainda continua. Tanto informalmente, não oficialmente, as religiões, principalmente as de matriz africana, continuam sendo segregadas e marginalizadas de diversos meios na nossa sociedade, mas também alguns episódios que ganharam atenção e espaço público
eles mostram como o nosso Estado não é laico como deveria, não é mesmo? Tá certo. Atualmente, a religião continua sendo uma justificativa para exercício de poder. Não vou falar que a religião é isso, mas ela também é usada para isso. Há um texto que articulou a violência simbólica com o que aconteceu após o estupro de uma menina de 9 anos aqui no Brasil. Ela foi estuprada por bastante tempo pelo padrasto, ficou grávida de gêmeos e a gravidez impunha um risco de vida a ela. Mesmo com esse risco de vida e com essa previsão legal de aborto, porque ela foi estuprada, ela era menor e tinha um risco de vida associado a isso, houve uma atuação razoavelmente coercitiva da igreja para tentar impedir isso. Tentaram cooptar as autoridades, ameaçaram excomungar os agentes de saúde que realizariam o procedimento de aborto. Teve toda uma tentativa da igreja de impedir que isso acontecesse, impondo a ela um risco de vida. De novo, sob o argumento de que o aborto seria um assassinato. Um assassinato. Que é um argumento baseado num preceito religioso. Sim, e que usa, interessantemente, né, usa um termo criminal, assim, né? É um argumento que criminaliza um procedimento previsto em lei em certos casos. De fato, pessoas podem ter boa intenção. Eu não quero entrar aqui no método aborto, porque é um tema espinhoso e tem pessoas que têm posições diferentes em relação a isso. E merece um episódio à parte. Exatamente. Mas há casos em que é previsto em lei que a legislação deve ser defendida. E, principalmente por bom senso, mesmo se você acha que há uma vida sendo perdida nesse procedimento, você não pode colocar em risco uma outra vida para isso, né? Que você está colocando em risco a vida de uma menina de 9 anos que foi estuprada, que não teve nenhum... É bem complicado isso, mas... Não é complicado, na verdade é simples, né? Mas é bem complicado para falar que é um comportamento que eu achei bem grave. Assim. Mas de qualquer jeito, isso é outro exemplo para continuar falando de que a intenção e as consequências não necessariamente estão juntas quando se trata de violência simbólica e de imposição da própria fé aos outros. E o exemplo mais recente, e que tem gerado muito bafafá na esfera pública, é o caso da famosa cura gay, né? E no começo do programa a gente chegou a mencionar o Nerdologia de História, que diferencia conceitualmente golpe de revolução, e é um ótimo programa didático e que fecha a questão, de certo modo. E eu vou mencionar outro programa que acaba fechando a questão em relação a isso. E é o Nerdologia sobre a cura gay. Não só desconstruindo a questão de homossexualidade como doença, pois não é, mas vamos supor então que as pessoas ainda assim querem mudar, do mesmo jeito que as pessoas querem mudar algo no próprio corpo, mesmo sem estar doentes, assim, podem. Pega então uma revisão sistemática feita em 2008, que pega todos os estudos que ocorreram nos 52 anos anteriores, agrega os resultados e os compara, e chega à conclusão que, olha só, a cura gay não muda a orientação sexual das pessoas, e não só isso, como gera, em muitos casos, depressão profunda e tentativas bem ou mal sucedidas de suicídio. Então, de certo modo, acaba fechando a questão também nisso. A referência da revisão sistemática vai estar na postagem. Só para ser mais didático, a revisão sistemática é um tipo de estudo que agrega outros estudos com critérios objetivos. É uma evidência muito mais consolidada e forte do que estudos de caso ou evidências anedóticas, que geralmente são as que são usadas para defender a cura gay. E também o vídeo também vai estar na postagem, que é um vídeo bem didático, assim, tá? É a recomendação. Tá bom. De todo jeito, o episódio da cura gay ele é interessante para essa nossa discussão, porque ele mostra como preceitos supostamente científicos e como preceitos supostamente religiosos podem ser usados para defender a violência. Além disso que você falou que é totalmente pertinente, eu vou dar uma contextualizada bem rápido na situação dessa questão para que a gente possa avançar na nossa discussão. No ano de 99, portanto há 20 anos atrás, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, lançou uma resolução, que é a Resolução 1 de 99, foi a primeira resolução deste ano, que orienta o trabalho dos psicólogos em relação à orientação sexual das pessoas que eles atendem e ou cuidam, digamos assim. E o psicólogo não deve, expressamente proibido, induzir qualquer orientação sexual a alguém. Isso, obviamente, foi um ganho para a categoria, porque conseguiu inserir a psicologia nesse debate que tira a homossexualidade do lugar de doença. E tem uma curiosidade triste, porém
importante a esse respeito, que é a homossexualidade não é doença há 40 anos. Que significa que há 50 anos atrás, homossexualidade era considerada uma doença. Que bom que a gente já pelo menos no texto, não a considera mais, né? Embora na prática ainda exista muito preconceito a respeito. Tem aquele filme que foi estrelado pelo Benedict Cumberbatch sobre qual que era o nome? O Jogo da Imitação? Eu não lembro o nome. Era era um matemático que conseguiu desvendar a criptografia lá de um aparelho alemão e conseguiu com isso evitar muitas mortes na Segunda Guerra Mundial. E posteriormente ele foi criminalizado na Inglaterra por ser homossexual e foi condenado a certas terapias de reorientação e terminou com um suicídio, isso aí, né? Então, mas bem, fica aí também essa... A gente vai deixar esse filme na parte das dicas culturais. Não, é só que eu lembrei dele agora. Não, é uma boa memória. Enfim, diante dessa resolução que foi criada pelo CFP, houve um movimento de psicólogos que tentaram derrubar essa resolução, supostamente, e apoiados em 2 argumentos. Em parte em argumentos religiosos e apoiados por grupos religiosos que condenam ainda a homossexualidade como uma orientação sexual equivocada ou como doença, ou seja lá o que for. E, em outra parte, eles se sustentavam também com o argumento de que existe um suposto transtorno chamado egodistonia ligado à homossexualidade. Isso significa, teoricamente, esse conceito indicaria aqueles casos nos quais as pessoas se percebem como homossexuais, mas não estão satisfeitas com essa orientação sexual. Isso pode ser um sofrimento legítimo de uma pessoa? Pode. No entanto, o trabalho ele tem que ser pautado pela ajuda, pelo apoio ao sofrimento e o cuidado da pessoa, e não pela orientação sexual, que parecia o caso nessa proposta de derrubar a resolução. Eu acho que também tem uma divergência etiológica em relação a isso, né? De onde vem esse sofrimento? Porque esse conceito de homossexualidade egodistônica, ele parte do pressuposto de que é um problema individual, de Exato. Que a pessoa não está feliz com a própria orientação sexual. Quando eu acho que é razoavelmente consolidado na psicologia que o que faz os homossexuais sofrerem na sociedade é a exclusão e o preconceito que eles sofrem. E alguns deles podem internalizar esses preconceitos, mas eles continuam vindo de um contexto social. E que, portanto, o melhor jeito de resolver esses problemas é mudando esse contexto social. Exatamente. Não que as pessoas não mereçam ajuda, mas que distanciá-las do próprio desejo não é uma ajuda. Isso só atrapalha. Exato. Era o que eu ia falar agora, complementando justamente com essa parte de que a posição do psicólogo em relação a isso tem que ser o combate a toda forma de preconceito. Dizer que o problema da homossexualidade está só nas pessoas individualmente é um erro e desconsidera o mundo em que, infelizmente, a gente ainda vive. De todo jeito, o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, recorreu ao STF depois que um juiz permitiu que psicólogos pudessem interpretar essa lei, dando espaço para que essas terapias de conversão fossem realizadas. Então esse processo está tramitando no STF e essa história não terminou ainda. Fica aí o aguardo para os próximos capítulos. Se alguém conhecer o Toffoli, manda aí o nosso programa para ele para já fechar a questão. Para agilizar, para ele chamar logo para acabar com essa palhaçada. Se o STF ouvisse a gente, pelo menos, né? Mas bem, todo esse tema da cura gay cabe nesse programa, não só porque esse projeto foi argumentado em cima de preceitos religiosos e apoiado por grupos religiosos aqui no Brasil, mas também porque ele ilustra aquilo que a gente dizia antes, que é a postura fundamentalista. E nesse caso, ele abre uma porta para a nossa próxima discussão, que é que a postura fundamentalista ela pode estar sendo justificada ou ela pode estar ligada tanto a imagens ou argumentos religiosos, quanto a imagens e argumentos científicos, como foi o caso desse transtorno chamado de homossexualidade egodistônica. Fica claro nesse caso em que você tem um uso da ciência que não leva à liberdade, ao exercício da igualdade, ao respeito à diversidade das pessoas e à construção de uma sociedade menos preconceituosa. Nesse caso, esses argumentos, independente da vontade individual ou não das pessoas que apoiam isso, eles levam a um aumento do preconceito, da dominação, da obediência e da subserviência das pessoas. Sim, e eu queria adicionar que o fato de que
esse procedimento já esteja cientificamente derrubado, ou seja, o fato de que, de acordo com os métodos e as pesquisas científicas, a cura gay, as terapias de reorientação sexual não sejam válidas, não impede que haja um discurso científico ou uma apropriação do discurso científico para o fundamentalismo. É interessante talvez separar as duas coisas, né? O pensamento científico, ele incentiva uma postura de ceticismo em relação ao conhecimento. Nada é tão consolidado exatamente na ciência. As coisas só continuam sendo válidas enquanto ainda não foram derrubadas, enquanto ainda não foram falseadas. Mas mais isso não... A questão do que a gente está falando é mais a essência como instituição. Ou seja, um uso que se faz da ciência para negar o saber daqueles que não são especialistas. Então, acaba sendo um uso que se faz da ciência para fortalecer uma postura dogmática, uma postura de confiança cega em relação a certos conhecimentos, nesse caso respaldados por especialistas. Se os cientistas eles são contra isso ou não, alguns são contra, eu acho que tem muita gente na comunidade científica se sente razoavelmente confortável com esse uso que se faz da ciência para estabelecer relações de poder. Mas é importante ainda separar esse uso e separar essa instituição, essa relação de poder, do que seria o pensamento científico. Isso, o pensamento científico estaria muito mais aberto ao diálogo, à contestação e ao questionamento do que a postura dogmática que às vezes é assumida usando um vocabulário científico, digamos assim. É por isso que nós insistimos desde o começo desse programa que, mesmo que historicamente a religião tenha deixado de ser o saber hegemônico e dado lugar à ciência, isso não significa que o fundamentalismo acabou, porque ele também pode estar apoiado em ideias científicas. Acho que dá pra gente pensar aqui que a culpa pelo fundamentalismo não é só da religião, assim como não é só da ciência, e que, na verdade, o fundamentalismo ele é razoavelmente independente do conteúdo ao qual ele está ligado. Isso. Nós dissemos mais cedo, só rapidinho, que o fundamentalismo é uma relação com o conhecimento e não com o conteúdo do conhecimento. Exatamente. É uma forma de se relacionar com um saber, para dizer de um jeito bonitinho, sei lá. E é uma forma que exclui, que produz medo de discordância, é uma forma que exclui o questionamento, é uma forma que impede a criatividade, que seria o que movimenta o saber e o conhecimento.